Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Neto, mais uma vez com vocês. Hoje vamos novamente falar a respeito da AJG, Assistência Judiciária Gratuita. Mas antes de começarmos, não esqueça de se inscrever e curtir esse vídeo para que eu possa ajudar cada vez mais pessoas. Muito bem, como sabem, a assistência judiciária gratuita ela é concedida às partes para garantir seu acesso ao sistema judiciário. Devido a tal benefício, os encargos relativos às custas processuais, honorários advocatícios, inclua aí os seus honorários como perito, ficam suspensos. Anotem bem essa palavra. Fiquem suspensos em virtude da hipossuficiência da parte que recebeu esse benefício. Quanto à realização de perícias técnicas que foram muitas vezes solicitadas pela parte que recebeu a JG, os honorários periciais eles serão pagos ao final da demanda pela parte que perdeu o processo ou pelo Estado, caso a parte que foi beneficiada pela JG reste sucumbente, ou seja condenada ao pagamento das custas sucumbenciais. Também existe um outro caso, em que os honorários eles são rateados de ofício, ou seja, 50% fica a cargo da parte que não é beneficiária da JG e os outros 50% ficam a cargo da parte que recebeu esse benefício e podem ser limitados, podem eventualmente ser limitados. O valor pago pelos estados regularmente segue normativos estabelecidos pelos tribunais de justiça de cada unidade federativa, ou, na sua ausência, pela Resolução 232 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça. Então eu pergunto, qual o impacto disso na sua remuneração como perito? Qual o impacto disso no nosso bolso? Muitas vezes ocorrem perdas excessivas de honorários e, em alguns casos de AJG, sequer tem sido dada a oportunidade para os peritos orçarem os reais honorários que são cabíveis devido à complexidade do trabalho que irão elaborar. E já estabelecem, de partida, os valores ínfimos que são determinados naquelas tabelas estaduais, ok? Por exemplo, eu já despendi muito tempo, já briguei muito aqui com o Estado do Paraná a respeito disso, tentando receber meus honorários. Diversas vezes com sucesso, eu tenho que assumir. Muitas vezes eu consegui receber, mas gastei muito tempo, gastei dinheiro com algumas custas e cheguei a avaliar, será que vale a pena toda essa briga? Né? É algo bastante complicado. E vejam, em todos esses casos, o valor dos meus honorários havia sido homologado pelo juiz que me nomeou, mas face à concessão da assistência judiciária gratuita para uma das partes, estou limitado a valores ínfimos, valores irrisórios. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Semana passada eu estava revisando a minha carteira de perícias AJG e eu vou mostrar aqui 4 casos. 3 casos em que eu tive perda e um caso que no final a parte que restou condenada foi a que não recebeu assistência judiciária gratuita. Então, eu tenho o direito de receber 100% dos meus honorários, inclusive corrigido monetariamente. Me acompanhe aí. Muito bem, vamos ver esse primeiro caso aqui. Eu vou mostrar para vocês a forma que eu elaborei essas petições, até mesmo para que vocês saibam como agir quando tiverem que fazer esse tipo de cobrança. Muito bem. Logicamente, toda a petição ela começa com a sua identificação e nesse caso eu coloquei aqui, ó, nomeado nos autos em epígrafe, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência solicitar o pagamento dos honorários periciais. Ou seja, estou dizendo o motivo pelo qual eu estou peticionando. Na sequência, eu fiz aqui uma breve lembrança, veja, aqui nesse caso. Relembro que a proposta de honorários do montante de R$ 1.320 foi apresentada à movimentação 102.1 dos autos em 21/2 de 2017. Em tal ocasião, este perito aceitou a condição de justiça gratuita, conforme disposto no item B de sua petição de honorários periciais,
Isso é muito importante. Veja, você, na hora que coloca a sua proposta, você pode dizer, ó, eu aceito realizar o trabalho na condição de justiça gratuita, mas os meus honorários devem ser claramente citados na sentença e serão corrigidos monetariamente. Então vejam aqui o que eu costumo colocar isso nas minhas propostas de honorário à JG. Este perito comunica desde já aceitar os encargos sobre a condição de assistência judiciária gratuita, pela qual receberá os honorários ao final da demanda da parte vencida, se não beneficiária da justiça gratuita ou do Estado, solicitando, entretanto, que, caso aprovada a presente proposta e realizado o trabalho pericial demandado, o valor dos honorários periciais, 1.320, seja textualmente citado na sentença e, após o seu trânsito em julgado, somado às custas finais da demanda, devidamente corrigidos e depositados em conta judicial à disposição. O que acontece, gente? Não pense que você só colocando isso eles vão voltar a um pedido que você fez anos antes e cumprir isso daqui. Não. Você tem que, inclusive, acompanhar os autos, ver se na hora da sentença o juiz mencionou expressamente o valor dos honorários. Na grande maioria dos casos eles fazem isso, tá? Mas eu já tive algumas ocorrências em que o juiz não citou nada acerca dos honorários. Isso dificulta a sua vida na hora de tentar cobrar a sua remuneração. Vejam o que mais que eu coloquei nessa petição. Eu tentei fazer algo simples, mas dando detalhe de tudo o que aconteceu, de forma a comprovar que efetivamente eu, como perito, tenho direito a receber o valor que estou aqui cobrando. Coloquei aqui, a proposta de honorários foi aceita pelas partes, tendo sido homologada, ou seja, eu não pedi R$370, eu aceitei fazer o trabalho na condição de justiça gratuita, mas nesse caso aqui por R$1.320. A proposta de honorários foi aceita pelas partes, tendo sido homologada pelo doutor juízo, em despacho tido a movimentação 113.1. Colei aqui o pedaço do despacho que homologou meus honorários. Diante da ausência de impugnação das partes, homologa a proposta apresentada pelo senhor perito no evento 102. Ou seja, aqui eu já tenho a garantia de que o juiz aceitou os 1.320 que eu pedi nesse caso. Tá? Eu coloquei aqui que eu comuniquei a data de início dos trabalhos periciais, que apresentei o laudo pericial, menciono rapidamente que foi julgado improcedente o pedido da parte, né, colocando aqui até uma pequena cópia do dispositivo, né? E aqui eu ressalto, todavia, uma vez que foi a ela concedida assistência judiciária gratuita, os encargos periciais ficaram sob a responsabilidade do Estado do Paraná. Tá? Aqui, nesse caso específico, a parte autora não se conformou com a decisão de primeiro grau, impetrou um recurso de apelação, o qual não foi provido, ou seja, a decisão de primeiro grau foi mantida, só houve uma pequena alteração nos percentuais de honorários advocatícios. Ou seja, eu, como perito, continuo tendo direito à minha remuneração pelo Estado. Tá? Coloquei que a decisão transitou em julgado, até mesmo porque o Estado do Paraná ele só paga os honorários periciais após transitado em julgado a sentença aqui, digamos, condenou a parte beneficiária da JG. Né? Todavia, os autos foram arquivados definitivamente sem que tenham sido quitados os honorários periciais de responsabilidade do ente público. Ou seja, logicamente, nós como peritos, muitas vezes temos muito trabalho, a gente não fica toda hora olhando isso daqui. Eu passei um certo tempo, eu acho que passei um pouco mais de um ano sem olhar isso daqui. Você acha que os cartorários, a secretaria verificou, puxa, tem alguma coisa pendente aqui, o perito não recebeu os honorários, vamos dar andamento nisso. Não, eles arquivam. Ou seja, se você não correr atrás, você não irá receber seus honorários. Não espere que alguém trabalhe ao seu favor. Aí eu fiz rapidamente meu pedido aqui. Nesse sentido, tendo em vista integralmente cumprida a função pericial, bem como o trânsito julgado das decisões proferidas nos autos, eu quero respeitosamente Vossa Excelência o que segue abaixo numerado. Eu estou tentando colocar agora de uma forma mais direta, mais incisiva,
o que eu peço, tá? Não adianta a gente florear muito. Ou seja, coloquei tudo que aconteceu aqui em 2, 3 páginas, mas o pedido de uma forma bastante clara e objetiva. Ou seja, pedi aqui o desarquivamento dos autos, tá? Para que eles possam dar andamento ao meu pedido de pagamento de honorários, o encaminhamento de ofício ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, requerendo o depósito judicial dos honorários cabíveis a este auxiliar, nos termos da Instrução Normativa 04/2018 do Tribunal de Justiça do Paraná. Essa instrução normativa, ela revogou a Instrução Normativa 154 de 2016, que limitava o valor dos honorários a R$ 372,18. Já houve outros casos que, em função do trânsito em julgado ter ocorrido após fevereiro de 2018, eu consegui receber a integralidade dos meus honorários. Eu acredito que aqui eles vão me pagar com base na tabela do CNJ, mas sinceramente, gente, eu não vou ficar perdendo horas de trabalho tentando receber isso. Eu vou colocar no bolso os R$ 370 e tentar cobrar a diferença da parte beneficiária da justiça gratuita, que é o que eu coloco aqui abaixo. Então, aqui o terceiro pedido que eu faço: o levantamento dos honorários periciais depositados pelo juízo, em juízo pelo ente público através de transferência para conta tal, e coloco aqui, ó, esclareço desde já que a variação entre o valor dos honorários homologados e aqueles que porventura serão pagos pelo Estado do Paraná serão cobrados da parte requerida, nos termos do parágrafo 3º do artigo 98 do CPC. Deixa eu ver se nesse caso aqui eu anotei qual foi a minha perda. Não, nesse caso eu não anotei. Eu vou mostrar rapidamente aqui nos outros arquivos as perdas que eu tive. Esse daqui foi uma perda pequena, eu acho que por isso que eu não anotei, tá? 1.320 tira 370, eu tive uns R$ 930 de prejuízo aqui, considerando valores originais. Mas tudo bem, vamos para o próximo aqui, que eu vou mostrar rapidamente. Eu detalhei bastante este primeiro caso, vamos ver esse segundo aqui, ó. Nesse segundo caso eu fiz da mesma forma, tá, gente? Aqui, me apresentei, falei que nesse caso aqui a minha proposta foi de R$ 3.080, foi apresentada em 2016, eu aceitei a justiça gratuita, coloquei aqui o mesmo texto que eu coloco em minhas petições de proposta de honorários, aceitando a justiça gratuita. Nesse caso, houve impugnação da proposta de honorários, mas eu ratifiquei a minha proposta de honorários porque os fundamentos utilizados pelas partes foram totalmente desprovidos de base para demonstrar a alegada excessividade de honorários, tá? Nesse caso, em que pese as partes tenham impugnado a minha proposta de honorários, eu ratifiquei, visto que elas não demonstraram claramente que a proposta que eu fiz era excessiva, e o juiz acabou homologando a minha proposta. Vejam aqui a decisão do juiz. Assim, as argumentações genéricas dos impugnantes não são suficientes para fundamentar eventual redução do valor proposto pelo perito. Por isso, considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e que o senhor perito, em manifestação de folhas 865 e 868, aceitou o encargo sobre a condição de assistência judiciária gratuita e que o trabalho desenvolvido, além de envolver responsabilização habitual da profissão, exige conhecimentos aprofundados, os quais devem, por certo, ser bem remunerados e por considerar razoável o valor fixado pelo perito, hei de mantê-lo em R$ 3.080. Ou seja, aqui o juiz derrubou por terra as alegações das partes da excessividade de honorários e manteve o valor que eu pedi. E ainda estipulou que os honorários periciais seriam pagos ao final da demanda pela parte vencida. Está aqui, ó. Os honorários periciais serão pagos ao fim do processo pela parte vencida, somado às custas processuais do processo, corrigidos monetariamente e depositados em conta judicial em nome do senhor perito. Eu coloquei, então, na sequência dessa minha petição de pagamento de honorários à JG, que em vista à homologação, eu comuniquei a data de início dos trabalhos e apresentei o laudo pericial, sempre indicando aqui as movimentações, os eventos em que isso foi feito. E ainda coloquei aqui que, devido à manifestação das partes, eu, como perito, eu prestei esclarecimentos. Eu prestei, nesse caso, 2 esclarecimentos.
aos eventos 57 e 89 dos autos. O laudo pericial foi homologado pelo juiz, conforme tido na movimentação 105 dos autos, ou seja, isso comprova que o meu trabalho foi feito, a minha função como perito judicial foi cumprida. Aqui nesse caso, as partes elas entraram com agravo de instrumento junto ao Tribunal de Justiça aqui do Estado do Paraná e que foi negado o provimento. Ou seja, nesse caso, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná não modificou a decisão de primeiro grau. Então, eu informei aqui que essa decisão transitou em julgado, né? Aqui nesse caso em 24/2/2021, né? E que, com base nas decisões proferidas pelo juiz de primeiro grau, a parte requerida restou condenada à restituição de valores à parte requerente, de forma que conclui-se pela sua condenação ao pagamento integral dos honorários periciais. Mesmo que nesse caso aqui, a decisão, o despacho, ele ficou um pouco omisso, não ficou tão claro. Mas considerando que a parte requerida foi condenada a pagar valores, a parte que é autora no processo e que recebeu o benefício da JG, eu, ao menos, concluí que ela também será responsável pelo pagamento dos meus honorários. E para evitar essas discussões, eu coloquei aqui, ó, o valor dos honorários no montante de 3.080, atualizados monetariamente pelo INPC até o último índice disponível, perfaz o montante de R$ 3.904,84. E, mais uma coisa, vai uma dica aí para vocês. Ó. Destaco que, visando minimizar eventuais discussões acerca do valor hora requerido, tal montante foi apurado através da calculadora do cidadão disponibilizada pelo Banco Central do Brasil e cujo resultado segue abaixo reproduzido. Ou seja, coloquei aqui ó, o cálculo de atualização que eu fiz através de uma ferramenta oficial do Banco Central. Por que isso? Porque às vezes você vai colocar uma planilhazinha lá, mostrando a atualização, e você pode perder tempo com isso. As partes podem impugnar e dizer, não, esse cálculo está errado, não dá R$ 3.904, dá R$ 3.800, e isso vai consumir tempo e você vai demorar mais para receber seus honorários. Tá? Então, ó, coloquei aqui para fechar a minha petição. Neste sentido, tendo em vista integralmente cumprida a função pericial, bem como o trânsito em julgado das decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença nesses autos, requer respeitosamente Vossa Excelência o que segue abaixo enumerado. A intimação da parte requerida para que proceda o pagamento dos honorários homologados pelo doutor juízo, devidamente corrigidos pelo INPC desde maio de 2017 até dezembro de 2021, que o valor dos honorários periciais seja depositado em conta judicial vinculada aos autos, que após o depósito dos honorários de responsabilidade da parte requerida, seja emitido alvará eletrônico para levantamento dos honorários. Indiquei aqui o número da minha conta, já, ou seja, eu estou antecipando o processo, mas provavelmente vai ocorrer o depósito judicial e eu vou ter que pedir novamente para que eles emitam o alvará de levantamento de honorários. Tá? Até eu coloquei aqui uma observação, qual que é o risco nesse caso? Tá? O risco nesse caso é a parte requerida impugnar o meu pedido, tá? Dizendo que a decisão não foi clara quanto à condenação dela de pagar os honorários periciais. Mas eu já estou colocando isso no colo do juiz para que ele decida, para que ele deixe bem claro de quem é a responsabilidade pelos meus honorários. Vamos lá, gente, mais um caso, tá? Nesse caso aqui, em que eu pedi R$ 3.652 em 2014, tá? E que aceitei a justiça gratuita, etc. e tal, a parte beneficiada com a JG restou sucumbente, tá? Por quê? Porque o processo foi extinto por desistência da autora. Ou seja, a autora desistiu, então quem tem que me pagar? Quem tem que me pagar é o Estado, não vai ser a outra parte. A autora viu que o pedido dela talvez não tivesse tantos fundamentos, então quem deve me pagar esses honorários é o Estado. Vejam aqui, ó, nesse caso, eu já sei, eu poderia novamente tentar cobrar o meu valor integral do Estado, mas isso vai me dar uma dor de cabeça, eu vou gastar tanto tempo que talvez custe mais caro eu tentar cobrar do Estado do que receber aqui os R$ 372,80 e tentar detectar algum
bem dessa parte autora aqui e tentar cobrar lá na justiça. Então veja aqui, ó, o valor original foi 3.652, o valor corrigido 5.468. O Estado ele vai me pagar só 372,80, ou seja, eu como perito eu tive um prejuízo nesse processo de R$ 5.095,80. Complicado, né, gente? Complicado. Vamos lá para o último caso aqui, ó. Mesma coisa. Aqui, ó. Nesse caso aqui eu orcei R$ 3.931. Quando eu orcei os honorários, a parte não tinha o benefício da assistência judiciária gratuita, tá? Mas depois da minha nomeação, ó, eu apresentei a proposta aqui em julho de 2015 e quase um ano depois a parte recebeu os benefícios da JG, tá? Eu fui intimado a informar se eu aceitaria o encargo mesmo nestas condições, tá? Se aceita a nomeação nestas condições, tá? E caso eu aceitasse, eu deveria dar início aos trabalhos periciais. Pois bem, eu atendi o comando, né? Aceitei o encargo mesmo no formato AJG, na condição de AJG, coloquei aqui, esse perito comunica aceitar o encargo sobre a condição de assistência judiciária gratuita, recebendo os honorários ao final da demanda, da parte vencida, se não beneficiária da justiça gratuita ou do Estado, solicitando, entretanto, que o valor dos honorários periciais de R$ 3.931 seja textualmente citado na sentença. Muito bem. Nesse caso, eu comuniquei a data de início, como de praxe, emiti termo de diligência para obter documentos, apostei o laudo pericial original, a demanda foi julgada procedente, né? Conforme a sentença que foi acarreada aqui a essa movimentação dos autos, e a parte requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais, tá? Vejam que aqui, tá? Os encargos ficaram claramente sobre a responsabilidade do Estado do Paraná. Vamos ver aqui essa decisão. Isso aqui é um pedaço da sentença. Ainda se houver trânsito em julgado dessa sentença, sem alterações no que diz respeito à sucumbência, os honorários do perito deverão ser custeados pelo Estado do Paraná. Movimentação 110, em razão da sucumbência da parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. Vejam que em momento algum o juiz falou, não, o Estado do Paraná vai pagar 372,80, 300... Não, falou que cabe ao Estado do Paraná, mas existem essas outras instruções normativas que acabam, digamos assim, limitando os eventuais custos do Estado ao dar esse benefício às partes hipossuficientes. Aqui a decisão transitou em julgado, agora em junho de 2020, né? Então, da mesma forma, eu não vou brigar para receber os 5.132 aqui, que é o valor atualizado dos meus honorários. Não, eu vou tentar embolsar os 370 e tentarei cobrar, eu tenho um prazo de 5 anos para tentar cobrar essa diferença da outra parte, tá? Então vejam aqui, ó, valor original R$ 3.931, valor corrigido R$ 5.132,14, o valor que vai ser pago pelo Estado, provavelmente, tá? R$ 370, porque nesse caso o trânsito de julgado aconteceu depois de fevereiro de 2018, então vai atender o que está previsto na instrução normativa 04 de 2018, e eles tentarão vincular esses honorários à tabela do Conselho Nacional de Justiça. Então, nesse caso aqui, eu tive 4.762, que a gente soma com aqueles outros 4.000, ou seja, em 2 processos eu tomei 9.000 de prejuízo, 10.000. Vou receber? Aí é que tá. Pode ser que um dia eu receba. Tá? Eu já mencionei para vocês um caso, também de AJG, que o Estado não honrou a integralidade dos honorários que seriam de responsabilidade dele, e que eu pesquisei se a parte que recebeu a JG seria realmente hipossuficiente. E para meu espanto, eu verifiquei que ela tinha dezenas de carros que tinham sido registrados no Detran. Ela vivia sempre comprando, vendendo carros, e alguns carros de algum valor. Eu fiz um pedido, né, mostrei a certidão do Detran lá, eu fiz um pedido nos autos para que a parte
visto que ela não demonstrava mais ser hipossuficiente, ela pagasse os meus honorários e antes que o juiz apreciasse meu pedido, o advogado dela entrou em contato comigo e nós fizemos um acordo. Ou seja, eu não recebi os valores atualizados, mas recebi o valor original do que eu tinha pedido. Ok, gente? O vídeo de hoje é esse, tá? A JG é um assunto bastante discutido. A maioria dos meus vídeos de AJG estão entre os mais assistidos aqui no meu canal do YouTube. Então, novamente eu te peço, se você gostou desse conteúdo, deixe o seu curtir, comente, ou se quiser me perguntar algo mais específico, pode me mandar um WhatsApp para o número que está aqui embaixo indicado. Beleza, gente? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.